Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Ei, Vilmara, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Ô, Vilmara, hoje o seu destaque é aquele homicídio que aconteceu dentro de um supermercado aqui em Vitória, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. Hoje, na minha coluna, eu abordo sobre 2 julgamentos. O primeiro deles é esse que aconteceu num supermercado no ano passado, né, em 2024, num supermercado aqui na Reta da Penha, com 2 funcionários, né, que se desentenderam. E, na verdade, eles eram prestadores de serviço para o supermercado, né? Os dois estavam há pouco tempo na unidade, um deles tinha vindo transferido eh, para Vitória há 3 dias e o outro tinha sido contratado há 20 dias. Então, tinha um pouco tempo de convivência, mas eles haviam um certo desentendimento entre os dois, e isso no dia 24 de julho do ano passado acabou tendo uma confusão dentro do supermercado durante a noite, por volta das 20 horas, e um deles esfaqueou a vítima e ela acabou morrendo. Né? De acordo com a denúncia do Ministério Público, Jackson de Jesus dos Santos, à época com 23 anos, ele matou Luiz Henrique da Silva Leal, de 30 anos. Né? Isso ocorreu dentro do supermercado, na hora que estava sendo atendido ao público, foi muita confusão. Há imagens, né, na época, mostrando esse desentendimento, e em decorrência disso, o Jackson vai à júri na próxima sexta-feira, né? A júri popular. Ele vai ser julgado por esse crime que, na época, foi contido por um policial civil. Esse supermercado, ele funciona dentro de um centro comercial, e o policial civil estava na praça de alimentação na ocasião. Ao ouvir os gritos, ele foi ver o que estava acontecendo e conseguiu fazer a contenção do acusado, né, que acabou sendo preso lá naquele momento. A polícia investigou, né, e aí houve o andar, né, natural aí do processo, houve a denúncia do Ministério Público, e ele foi encaminhado para ser julgado agora nesta sexta-feira, Fernanda. E o que aconteceu para que isso acabasse em morte, hein? As informações do Ministério Público é de que os dois, já desde o do momento que eles começaram a trabalhar, mais ou menos cerca de 3 dias antes do crime, eles não se entendiam, assim, havia desavenças constantes, né? A pessoa que foi acusada pelo crime falava que a vítima, ela comia frutas, né, do supermercado, e que ele ia denunciar isso sem autorização, né, e que ele ia denunciar isso ao superior. Isso chegou, inclusive, a ser de fato levado ao superior, mas aparentemente teria havido um acordo, né? Os ânimos se acalmaram, mas não foi o que aconteceu. E logo em seguida, né, no dia 24 à noite, houve um novo desentendimento entre eles, e aí o acusado pelo crime aí usou a faca, né, a própria faca do trabalho ali, que ele trabalhava com verduras, né? Então, a própria faca ali do trabalho ele utilizou para fazer os golpes na vítima, né? Meu Deus, E hein? aí, ele foi atingido com vários golpes e acabou morrendo, né, Fernanda? Uhum. Júri, E, então. Fernanda, nós temos... Pois, Oi? pois não, desculpa, eu estava só confirmando. O júri é essa semana. O júri acontece na sexta-feira, a partir das 9 horas, no Fórum Criminal de Vitória, né? Porque o crime aconteceu aqui em Vitória. Aham. E hoje, nesse momento, nós temos um outro júri acontecendo, de uma liderança de um grupo criminoso aí, que está detida lá em Rondônia, portanto, ele participa aí por videoconferência. É mais um daqueles crimes, Fernandas, que envolveram lá na Piedade, aquelas noites sangrentas lá da Piedade. Lá foram quase 2 anos, né, em que ocorreram diversos crimes, e eles estão sendo todos julgados desde 2023 até o momento, né, falta apenas alguns para encerrar toda aquela sequência de crimes que ocorreu na época. Então, o Geovani Andrade Bento, conhecido como Vaninho, ele, como eu disse, ele está lá no presídio em Rondônia, ele está participando por videoconferência,
e ele está sendo julgado pelo assassinato de um outro traficante ocorrido naquela ocasião. Era uma disputa, né, de tráfico que envolveu a morte daqueles irmãos, que não tinham absolutamente nenhum envolvimento com crime, e também diversas outras pessoas acabaram sendo assassinadas naquela época, ou quase morreram, né, que é a chamada tentativa de assassinato. Nesse caso, foi um traficante chamado Wallace, né, que ele era aliado do traficante que dominava a região, e nessa disputa pelo território, ele acabou sendo assassinado e toda a família dele foi expulsa na época da região. Não só a família dele, né? Isso deu início a uma sequência de expulsões de moradores, né? Por volta de 40 famílias tiveram que deixar a região naquela época, Fernanda. Nossa, eu lembro Agora, daquele movimento, viu, Vilmar? As famílias descendo com o que tinham na mão, que dava para carregar, não é? exatamente, Fernanda. Levavam assim o que era possível, né? Eles abandonaram suas casas, e aí saiu com geladeira, fogão, sofá, suas malas, o que era possível. Muitas vezes não tinham nenhum local, ia para casa de parentes, né? Depois é que foram se organizando para tentar ajudar essas famílias com aluguel social, mas naquele primeiro momento era um momento do desespero mesmo, né? De deixar a região. Foi um momento muito triste ali, foram quase 2 anos assim de sucessivos crimes que ocorreram e que agora é a fase em que está se encerrando todos os julgamentos. Há algumas semanas, né, nós chegamos aqui a falar que esse próprio Giovanni mesmo já tinha sido julgado pelo crime dos irmãos, né, o Juan e o Damião. E agora é pela morte, né, porque ele estava liderando um grupo que cometeu vários crimes lá naquela região. Então, agora, novamente, ele vai ser julgado pelo crime desse traficante, que era, na ocasião, né, lá no ano de 2018, era quem, junto com outros traficantes, dominavam, era o grupo que dominava a região e que acabou, nessa disputa, sendo morto, Fernanda. Entendido. É isso, vamos aguardar os resultados, viu, Vilmara? Te agradeço pela participação. Um bom dia, Fernanda, e até quarta.